Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pequena gravação de um vídeo sobre a zona cinza e a transdisciplinaridade, a pedido do meu colega, o professor Samuel Lopes Pinheiro, que tem passado alguns vídeos meus para a turma dele. E eu pensei, é preciso que eu atualize um pouco esses vídeos de transdisciplinaridade que datam de Matusalém, né? Hoje eu estou beirando os meus 60 anos e vejo as coisas de uma maneira um pouco mais nuançada, um pouco mais suavizada, um pouco mais profunda do que eu via há 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar transdisciplinaridade. E eu gostaria, para começar, falar dessa questão do cinza na filosofia, dessa cor, né, que tem tantas nuances. Ela foi vista por Hegel na Introdução à Filosofia do Direito, no prefácio. Eu traduzi por alto esse prefácio para nós, né? Ele está acessível em francês na internet, nos arquivos da internet, mas eu acho que se a gente buscar em português também, o prefácio da Introdução à Filosofia do Direito, feito em Berlim, em 1820, ele diz assim: para dizer mais uma palavra sobre a pretensão de ensinar como o mundo deve ser, gostaríamos de salientar que, em todo caso, a filosofia sempre chega tarde demais. E depois ele desenvolve um pouco o texto e conclui: quando a filosofia pinta o seu cinza no cinza, uma manifestação da vida completa seu envelhecimento. Não se pode rejuvenescer com cinza sobre cinza, só se pode conhecê-la. A coruja de Minerva só levanta voo quando começa o crepúsculo. Então, é muito interessante essa citação, foi extremamente retomada. A coruja de Minerva só levanta voo quando começa o crepúsculo. Quer dizer, é no fim do dia, no fim de uma vida, que a gente começa a entender aquilo que, se a gente soubesse lá atrás, muitos erros não teriam sido cometidos, né? Talvez uma certa flexibilidade, uma certa plasticidade, uma certa paciência com os outros, né? E uma escuta mediadora, realmente mediadora, que dá espaço ao outro, que troca de lugar com o outro para entender a sua lógica, né? É, numa zona fuzzy, justamente uma zona nebulosa, em que é possível essa troca de lugares, é que nós realmente podemos nos compreender. E para isso precisa abrir o peito para dilacerar até o peito para chegar até o ponto de vista do outro, até o que o outro tem a nos dizer, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, né? E realmente tentar chegar num consenso, num todo superior à soma das partes. Então, como seria operacionalmente essa zona cinza? Essa zona cinza, ela nos extrai do mundo binário muito confortável das máquinas, né? É certo ou errado, verdadeiro ou falso, isso, aquilo, né? Mas eu tinha
um professor, me lembra há muito tempo atrás, quando eu era professora universitária e estava começando, e ele já era reitor de uma faculdade famosa na época, ele tinha um cargo importante, e ele me dizia: Mariana, esse vestibular com um X, né, parece vestibular do macaco. Ele ficava furioso com essa questão de responder sim ou não num vestibular. Por quê? Porque isso, lamentavelmente, impede o raciocínio, né? Que muitas vezes não é, e não se conclui por um sim ou por um não, mas por um argumento desenvolvido, né? E esse argumento, ele às vezes ele tem uma sequência lógica de vários parâmetros, muito além de um sim ou de um não, da simplicidade de um sim ou de um não, né? A gente às vezes está na complexidade de uma argumentação pesada, né? E sutil, e que não é simplesmente é isso ou aquilo, né? Mas é complexo. Complexo é diferente de complicado e de confuso. Complexo quer dizer que existem vários parâmetros a serem levados em conta antes de uma tomada de decisão. E que é preciso enunciar esses parâmetros, verificar esses parâmetros, né? E às vezes investigar porque eles estão ocultos de forma inconsciente até na discussão, né? E trazê-los à tona. Então, as máquinas, elas vão trabalhar de forma, eu diria, objetiva, né? O mais objetiva possível. E o homem, e o ser humano, né? Ele tem uma subjetividade. E às vezes ele não consegue se encaixar num modelo pré-concebido para uma máquina. E cada vez mais estão tentando modelizar o comportamento humano, por exemplo, o comportamento de um piloto num avião, para tentar antecipar todas as falhas, para tentar prever os acidentes. E esse piloto, ele é chamado a um comportamento cada vez mais controlado e controlável. Acontece que às vezes a coisa desanda, como foi, por exemplo, o acidente da Germanwings, que foi um acidente, foi o suicídio repentino de um piloto que se atirou nos Alpes e matou 199 passageiros junto com ele, né? E isso não foi previsto e não era previsível, né? E, inclusive, tendo em vista esse acidente, comentando com um piloto de caça num voo de volta ao Brasil, pelo Canadá, porque o Brasil trabalha muito com o Air Canada, ou trabalhou, não sei se continua trabalhando agora, né? Mas alguns aviões da Embraer foram, acho que, usados pelo Air Canada. E esse piloto me disse: Mariana, a gente pode controlar quase tudo nesse voo, a gente só não pode controlar que o piloto resolva se suicidar. Então, há sempre um ponto que foge, escapa a todas as previsões. O ser humano é o imprevisível, né? O imprevisível para o bem, imprevisível para o mal, né? E nós tanto temos grandes obras de arte que são extraordinárias e que foram criações de gênios humanos, como a Nona Sinfonia de Beethoven, composta surdo, né? Ou como o Requiem de Mozart, que ele ditou na cama, doente,
maior inimigo dele, o Salieri, que tomou tudo em notas e terminou sozinho, né? Quer dizer, foi um momento de reconciliação e de admiração e de ajuda mútua desses dois homens, momento fuzz, um momento cinza, né? Em que eles conseguiram registrar e transmitir esse maravilhoso Requiem de Mozart. Então, como nós nunca pensávamos, né, que horrores como a Shoah pudessem ser concebidos no espírito humano, né? Tô pensando no extermínio em massa entre 1939 e 1945 dos judeus. Foi um horror absoluto do espírito humano, da razão humana, né? Então, nós somos muito inteligentes, tanto para o bem quanto para o mal, e imprevisíveis também. E nós temos que conhecer que, em algum lugar, nós, seres humanos, nos desconhecemos, desconhecemos o nosso potencial tanto para o bem quanto para o mal. E por isso nós precisamos saber e aprender a dialogar uns com os outros para realmente conseguir chegar a esse estado de paz, de segurança, de neutralidade, de confiança mútua, sem o qual não é possível educação, sem o qual não é possível saúde, sem o qual não é possível civilização nenhuma, seja ela qual for, né? E de que cultura a gente trate, né? Nós precisamos dessa cultura que seja uma cultura da paz. Eu não estou falando da paz perpétua do Kant, não é isso. A zona cinza vocês vão ver, não é uma coisa estática, né? Estátua, né? A paz é como se, né, a gente não pudesse fazer mais nada, vamos em paz. Não, é um movimento harmonioso de evolução conjunta, de crescimento, de expansão do espírito humano no coletivo, tendo em conta o pluralismo, a diferença de cada um, né? Então, a máquina, muitas vezes, ela está no agir, no fazer, né? E o homem que deve se encaixar uma máquina é um homem que está na ação, no fazer, no fazer, fazer, fazer. E às vezes fazer mecanicamente até exaustão, até o que eu chamo de comportamento de piloto automático, né? No qual a gente funciona, mas sem realmente estar consciente de funcionar, né? Funciona de forma autômata, como se a gente fosse máquina também. E aí, muitos erros acontecem, pequenos erros ou grandes erros, como, por exemplo, um momento de distração numa torre de controle de um aeroporto. Um avião estava subindo, decolando, outro avião ia aterrissar. A pessoa que estava na torre de controle não avisou e os dois aviões colapsaram, né? Então, um momento de distração, né? Então, a gente vê que nós somos falhos, né? Imprevisíveis, falhos, e nossas máquinas também. Portanto, nós temos que levar isso em conta quando a gente pesquisa, quando a gente trabalha com o ser humano, e antecipar que vai haver talvez conflitos, deslizes, problemas, né, nas relações, quando um grupo vai trabalhar junto, e ensinar as pessoas a não ter problema quando problemas se colocam a elas. Isso é muito importante. Não vamos ter problema quando os problemas vão começar a surgir. E vamos tentar trabalharmos junto
com essas nossas diferentes posições, porque nós somos diferentes, vamos tomar diferentes posições. E se nós aprendemos a dialogar e a trocar, a gente pode evitar o pior, que são as guerras, as matanças, as perseguições, né. Então, como é que seria esse trabalho na zona cinza? Em vez de fazer, de continuar fazendo, quando a coisa começa a desandar, né, e há os panes, os acidentes, ou talvez antes que os acidentes aconteçam, é importante, o primeiro passo numa zona cinza, ter tempo de desfazer aquilo que a gente faz, né. Por que que eu faço isso? Qual é o sentido? Para onde isso vai me levar? Eu estou feliz ao fazer essa tarefa? Ela faz sentido para mim? Eu estou fazendo isso para sobreviver porque eu sou obrigado? Eu estou numa relação hierárquica vertical? Ou tem um pouco de horizontalidade onde eu me situo e eu entendo o porquê da tarefa que eu preciso executar? E essa tarefa faz sentido para mim? E se ela não faz sentido, eu tenho espaço para indagar por que que eu estou fazendo aquilo? Faz porque eu disse para você fazer? É, mas por quê? Qual é a razão? Qual é a fundamentação? Para onde isso leva? Qual é o sentido? E aí nós estamos na transdisciplinaridade, porque um dos pilares da transdisciplinaridade é realmente o vetor de uma ação, né? Qual a direção de uma ação, o sentido, o significado de uma ação. Transdisciplinaridade é o que está entre, através e além das disciplinas. Então, é através das disciplinas, né? Se eu estou fazendo uma tarefa na sala de aula, por que que eu estou fazendo essa tarefa? O que que atravessa essa disciplina que me obriga a fazer essa tarefa? E, entre as disciplinas são todos as conexões, né, dos vários conhecimentos, como a filosofia agora, né, está tentando fazer uma conexão com as outras disciplinas, né. E além das disciplinas, Basarab Nicolescu, que foi o autor do Manifesto da Transdisciplinaridade, que pode ser consultado em português online, no site do CIRET, ciret.com, né, ele diz que além das disciplinas existe o ser humano que não se conhece completamente, né, que tem uma dimensão infinita, ele tem como relógio, né, nosso corpo, ele tem uma dimensão finita, uma dimensão até de máquina hipercomplexa, mas além do que os nossos olhos veem, existe, exatamente como nós temos o hardware, o nosso software, né? A nossa inteligência, o nosso espírito, que a gente não consegue descrever de forma objetal, né? Nosso espírito, nossa genialidade. Como eu disse, né? Nossa genialidade pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? E nós precisamos estar atentos a isso. Então, a primeira questão é desfazer, né? Tomar o tempo de desfazer uma ação, de desmontar uma ação, de desconstruir uma ação, para entender o fundamento dessa ação, o motivo dessa ação. E aí, ver se ela faz sentido ou não faz sentido. E se nós estamos numa empreitada em que ela não faz sentido, nós temos a possibilidade do não fazer, do não agir, do suspender a ação, do que a gente chama em português dar um tempo. Vamos dar um tempo, né? Se a situação está muito ruim, é importante dar um tempo. Dá uns 5 minutos, se me lembro de uma descrição de um colega que estava numa mediação entre isso na França, entre os dirigentes da empresa e os sindicatos, a situação estava extremamente tensa, eles estavam há horas num pequeno escritório, né?
E aí o dirigente acendeu um cigarro, ele viu que a pessoa do sindicato também estava com vontade de fumar, ofereceu, nós não procurou, falou: "Ai, não tem cigarro", ele ofereceu um cigarro, os 2 fumaram um cigarro, deram um tempo, pararam, se reconheceram, sorriram e resolveram o problema. Então, essa pequena pausa imprevista, esse pequeno reconhecimento de humano para humano, né, uma mesma vontade de dar uma respirada, entre aspas, né, né, eu sei que agora eu sou da geração que ainda fumava, agora, né, nós somos todos não fumantes e isso não seria quase que mais possível. Vamos imaginar que o exemplo seria tomar um copo d'água e o outro está com sede, ele oferecer também um copo d'água e todos nós bebermos um copo d'água juntos, dá um tempo, né. Mas, eu relatei um acontecimento que foi feito há muito tempo atrás, antes que as legislações existissem, né, em termos de cigarro. A gente tem que estar atento a tudo que a gente diz hoje, né. Então, mas eu achei interessante esse exemplo, né, que foi um exemplo de alívio de tensão e de resolução de conflito por uma questão inesperada, né. Hã, então dá um tempo. Às vezes nós precisamos dar um tempo. E antes de tomar uma decisão, antes de partir, ah, para um conflito, pensar bem. Porque, como diz Sun Tzu na Arte da Guerra, você começar a guerra é perder a guerra. Você começar a guerra é perder a guerra, porque você vai num estado de espírito, você entra num estado de espírito já de agressividade. Então, claro, vai ser vai haver danos de ambas as partes, né? E então dá um tempo, suspender a ação. Nós temos uma expressão grega que diz epoquê, né? Entre parênteses. É como se a gente fosse capaz de se colocar entre parênteses. E a terceira, terceiro momento operacional da zona cinza é o momento em que nós somos feitos uns pelos outros, né? Em que a gente se dá a possibilidade de ouvir o que o outro tem a dizer, como agora vocês estão me ouvindo, né? Com toda a calma, exatamente como o outro vai me dizer algumas coisas que eu vou ouvir com toda a calma, e aí a gente, em vez de sermos dois diferentes, A e B, ou A e não A, nós chegamos no momento em que A é igual a não A, o A é igual a B. Nós não estamos mais na posição aristotélica, A é diferente de B, mas nós chegamos numa posição lógica, que a gente chama de terceiro incluído em transdisciplinaridade, em que A igual a não A, o A igual a B num nível em que A e B, o A e não A, encontraram um estado superior à soma das partes, onde foi possível uma concórdia, que a gente chama de estado T, né? É um estado terceiro, entre um e o outro, entre o branco e o preto, é um estado cinza, né? É um estado em que há uma concórdia, uma mescla do branco com preto, né? E que há uma troca que se realiza, né? E como esse quadro aqui, né, é como se a asa do anjo atravessasse o corpo daquele que encontra e que ele também, né, ou ela aqui, entendesse, se espiritualizasse. Eles me dizem, mas
essa asa está afiada como uma faca nas costas, tá? É porque a espiritualidade, às vezes, é muito difícil e dolorosa, né? E então ela pede abrir mão de muita coisa, né? A gente ouvir o outro, ceder o lugar para o outro, esperar o que o outro tem a dizer, ah, às vezes abrir mão de muitas coisas que a gente acredita, acha certo, gosta. Tem que haver um certo desprendimento para ouvir o que o outro tem a nos dizer. E o outro também tem que ter esse desprendimento. Então, ele é de ambas as partes, não é só um eu tenho razão e você tem que ouvir e se abrir à minha verdade. Não, os dois precisam se abrir à verdade de cada um para ver, colocar na mesa carta. É como se a gente tivesse cada um no jogo, que a gente abatesse as cartas. Olha, esses são os meus trunfos, os trunfos do meu jogo, os pontos fracos. Esses são os trunfos do meu. Então, vamos pôr esses trunfos juntos, esses pontos fracos juntos, e ver o que, que a gente pode fazer de melhor para o ser humano, ou de melhor para nós, nesse momento dado da nossa história. E é por isso que a gente diz que a filosofia às vezes chega tarde demais, né? Depois que o mal foi feito, né? Que as pessoas pensam juntas. Então, o meu vídeo ele tem por objetivo dizer, gente, vamos pensar junto antes dos conflitos, antes dos acidentes, antes do piloto se jogar e matar todo mundo, né? Antes do mal ocorrer, né? Mas para isso é preciso que nós ensinemos um certo desprendimento e uma certa sabedoria, aquela de ouvir o que o outro tem a dizer, aos nossos estudantes. E é difícil, porque quando a gente é jovem, a gente é cheio de ideal, cheio de utopia, a gente não quer ouvir o que o outro tem a dizer, a gente quer correr em prol das nossas ideias, daquilo que a gente acredita de melhor para o outro, né? E não tem às vezes essa jogada de, né? Eu já estou velhinha aqui, coroca para falar com vocês, né? De descansada de guerras, né? E por isso que eu estou ensinando essa zona cinza, porque o meu coração também já está cansado, né? Eu estou com um problema cardíaco agora. Então, e enfrentando isso com serenidade, mas enfrentando que o fim do caminho pode estar chegando para mim, né? E o que, que eu tenho a transmitir? Saber dialogar, saber dialogar. E saber dialogar é muito complicado, é muito difícil, é muito árduo, porque implica a gente sustentar essa zona cinza durante um certo tempo. A gente se sustentar no cinza, a gente não ficar no conforto do preto ou do branco, mas se sustentar nessa zona em que ninguém tem razão, e ninguém está certo ou errado, mas que a gente vai ter que raciocinar junto para chegar ao certo ou ao errado, né? Então, tem uma citação do Mark Twain que é muito bonita para fechar esse pequeno trabalho com vocês, né? Dessa zona cinza operacional, então, que tem 3 momentos: a de desfazer, a de não fazer e a de ser feitos juntos, né, para alcançar um todo superior à soma das partes que nos salve e que nos reconcilie e que nos coloque uns de acordo com os outros, né? Eu diria que esse momento é quase que impossível, mas o Mark Twain ele diz assim: eles não sabiam que isso era impossível, então eles o fizeram. E eu acredito
que o Brasil é um lugar de muita diversidade, de muita pluralidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa quase que sabedoria inata de lidar com os outros. Eu penso na postura transreligiosa. Eu penso como um vai na igreja do outro, ou seja lá o terreiro, ou a sinagoga, ou enfim, qualquer que seja o lugar, né? A gente pode ser católico, apostólico, romano, mas vai lá visitar o Batista, vai visitar o colega que está fazendo uma bar mitzvah, vai dançar no clube sírio-libanês, enfim, é, vai ser benzido por uma mãe de santo, um pai de santo, vai jogar uma rosa para Iemanjá. Então, a gente já tem dentro da nossa cultura essa sabedoria de lidar de forma pacífica com o outro, né? Então, é só ampliar essa capacidade, transferir essa capacidade para o campo das ciências, para o campo da sociedade civil, né? Para que nós tenhamos uma paz, mas uma concórdia, não só do coração, mas uma concórdia raciocinada, argumentada, uma concórdia dialogada, para chegar a tal, a famosa verdade. Né? E a verdade, para concluir, como diria Aristóteles, na Ética Nicômaco, é perdoar o gênero humano. A verdade, ela é sempre boa, ela não arranca pedaço. Né? E então, é em prol dessa verdade que pode nos libertar e nos unir, que eu vou concluir aqui minha fala. Muito obrigada pela escuta, pela gentileza da receptividade ao trabalho da transdisciplinaridade da filosofia aqui, e até muito em breve, num próximo vídeo.